Iniciaremos a seguir debate com a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do ministro da Economia, Paulo Guedes, tendo como mediador Bruno Serapião. Convidamos os senhores ministros e o moderador ao palco. Boa tarde a todos. Eu sou Bruno Serapião, me deram a missão como empreendedor e empresário de trazer aqui uma mediação entre, eu acho que, duas figuras que estão mudando o Brasil, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai falar de políticas de Estado e vamos falar não de noticiários e notícias, a gente vai falar de fatos para depois a gente montar as manchetes. Que no momento que a gente tem fatos e monta as manchetes, a gente vai ver que o Brasil é bastante melhor do que a gente está. Eu trabalho num fundo de investimento que traz capital internacional para cá. A gente é um dos maiores investidores em infraestrutura que tem no Brasil. Investimos em rodovias, ferrovias, acabamos de investir também no 5G, nesse novo leilão. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para os ministros. A gente, atrás do crachá de cada um dos senhores, tem um QR Code onde vocês podem colocar e mandar perguntas anonimamente ou não, ou se colocando o nome. Se nós não conseguirmos responder, o Ministério e o governo vai responder a todas elas. E a gente vai ter algumas enquetes no final de quais são as coisas que, na visão dos empresários que estão aqui, que são efetivamente as pessoas que levantam todo dia de manhã, botam o seu capital para trabalhar, dão um emprego, gostariam de enxergar para o futuro. Eu começo pelo ministro Paulo Guedes. A gente vê uma preocupação muito grande com a parte fiscal do governo. E a pergunta é se tem a mesma prioridade para o ambiente de negócio e competitividade, como que essas duas se falam hoje, na visão do senhor? Bom, nosso programa inicial era exatamente controlar o principal foco de disfunções da economia brasileira nos últimos 40 anos. Durante 40 anos, você teve todos os sintomas de falta de funcionalidade das finanças públicas. Nós fomos para 2 surtos de hiperinflação, juros muito altos, inflação muito alta, aumento de impostos, e, finalmente, fomos prisioneiros do baixo crescimento e da corrupção na política. São sintomas clássicos, você não precisa inventar nada. Percorra a literatura existente e você vai ver que há o caminho da prosperidade e há o caminho da miséria. O excesso de intervenção levou vários países do mundo, desde as experiências com socialistas na Coreia do Norte, na Alemanha Oriental, em Cuba versus Chile, no mundo inteiro. Os anglo-saxões, americanos e ingleses, por exemplo, foram a grande referência da primeira fase de grande industrialização no mundo. E, do outro lado, você vê agora 3,7 bilhões de eurasianos saindo da miséria quando mergulharam nos fluxos globais de capitalismo. Então, você vê a China saindo da miséria, a Indonésia saindo da miséria, o Vietnã saindo da miséria, a Rússia saindo da miséria, e o Ocidente em transe. Quer dizer, o Brexit, o Macron ganhando na França, o Trump nos Estados Unidos, o discurso sempre de o quê? De vitimização do Ocidente. Então, não há dúvida que há um caminho institucional para dar certo. E nós, no Brasil, queremos justamente dar essa guinada. É um esforço muito difícil. No primeiro ano, você fala o foco nas finanças públicas, exatamente para não ter esses grandes sintomas. A reforma da Previdência acabou com os privilégios e controlou essa dinâmica explosiva. A segunda maior despesa, 400 milhões por ano, era os juros. Nós mudamos a dose de política monetária e fiscal e vendemos 240 bilhões de subsidiários estatais,
desalavancamos bancos públicos em 250 bilhões também, isso dá meio trilhão para derrubar a dívida PIB, reduzimos juros, economizamos 100 bilhões por ano também em juros. 100 bilhões em previdência, 100 bilhões em juros por ano. Isso em 10 anos é 1 trilhão. Da mesma forma, a terceira grande despesa, que era a despesa de funcionalismo, salários, quando entramos no Covid, você está numa economia de guerra. Na economia de guerra não faz sentido, você tem estabilidade de emprego, tem um salário maior do que o do setor privado. Está trabalhando em home office, você ainda vai pedir um aumento de salário? Simplesmente não faz sentido. Seria uma agressão à população brasileira você ficar pedindo aumento de salário no meio de uma economia de guerra. Então, ali também nós economizamos 160 bilhões em 2 anos, nos 3 níveis de governo federal. Não é acidente. 5 mil municípios, você acha que 5 mil prefeitos passaram a ser excelentes gestores da noite para o dia? 26 governadores passaram a ser excelentes gestores? Não. Nós simplesmente desindexamos salários por 1 ano e meio. E aí, de repente, todos os estados, todos os municípios melhoraram as finanças. Então, não há crescimento. Aí vamos para o outro lado da moeda, que é a sua pergunta. Você precisa ter um ambiente estável, macroeconomicamente, para você ter o outro lado, que é justamente florescer o setor privado. Então, o grande problema do Brasil foi o entorpecimento do setor privado. Nós praticamente matamos o crescimento econômico brasileiro. Hoje você tem vários exemplos estatais, a Eletrobras é um ótimo exemplo, hoje atual, porque, mais uma vez, houve um problema, tem sempre um problema no caminho da desestatização, às vezes é o Supremo, às vezes é o TCU, às vezes é o Congresso, é uma inércia, uma tentativa de se agarrar a um passado que não deu certo. É uma empresa que precisa de 15,5 bilhões de investimento todo ano só para manter a fatia de mercado. E ela não consegue investir mais do que 3,5%. É 20% do valor do que ela precisa. Então, ela está condenada à irrelevância no tempo, e o Brasil não consegue crescer, que se crescer vai faltar água. Nós tivemos que torcer, rezar para chover, porque senão ia faltar energia. Então, evidentemente, é um modelo exaurido, ele acabou. O que nós estamos tentando fazer? Nós tivemos 1 ano de governo tentando atirar no controle das despesas, que foi a reforma da Previdência, a reforma administrativa, nós mandamos também em novembro, o Pacto Federativo, para controlar justamente, botar os gatilhos fiscais, mandamos em dezembro para o Congresso. Infelizmente, nada prosperou, porque chegou o Covid. Só passou a da Previdência. Chegou o Covid, é uma outra guerra. Nós saímos do trilho das reformas estruturantes, fomos para o combate corpo a corpo no mato, para apagar o incêndio. E eu acho que o Brasil desempenhou, a democracia brasileira, a iniciativa, o comando do presidente, o funcionamento dos ministros, todos os ministros, desde a Tereza Cristina, que manteve o campo pulsando, mandando a comida para a cidade, o Tarcísio garantiu o abastecimento, os ministros da área de cidadania e da área social, elaboramos o programa, o presidente disse, não deixa ninguém para trás. Criamos justamente o programa de auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros digitalizados, 11 milhões de empregos preservados no mercado formal. Quer dizer, nós fomos para o combate e a verdade é que nós botamos a economia em pé. O Brasil caiu menos do que o esperado, menos da metade do que foi estimado, voltou mais rápido, está em pé, está com o PIB maior do que estava quando a pandemia chegou, o desemprego está em 12,6, estava em 12,4 quando chegou. Então, a verdade é que nós tivemos um desempenho que surpreendeu o mundo. Achavam que o Brasil primeiro ia cair 10%, caiu 4%. Depois ia ficar em recessão, voltou em V, e voltou com um crescimento forte. E agora a desgraça foi rolada para o ano que vem. O ano que vem é que vai ser uma desgraça. As previsões todas anteriores estavam erradas. Nós estamos dizer até com muita delicadeza, que nós estamos até dispensando a missão do FMI. Eles estão aqui já há bastante tempo, vieram há muito tempo atrás aqui para o Brasil, porque tinham que fazer aqui, né? Vivia sempre em desequilíbrio. E nós estamos até dispensando, dizendo, olha, para voltar, eu assinei agora, 1 semana atrás, estão dispensados. Pode passear lá fora. Vieram aqui para prever uma queda de 9,7 e que a Inglaterra ia cair 4. Nós caímos 4, a Inglaterra caiu 9,7, eu estou achando melhor fazer previsão em outro lugar. Particularmente, tem um brasileiro, amigo nosso, até se ofereceu para ficar como presidente do Banco Central independente logo no início. Eu falei, ó, só tem bônus se tiver o ônus. Se ficar conosco 2 anos, a gente considera. Se for para ficar 1 mês ou 2 meses.
e ir embora, não precisa não. É o Ilan, um ótimo brasileiro, boa pessoa, tudo isso. Ontem criticou a gente pesado, então eu estou devolvendo hoje, já que vamos ter um brasileiro, já que vamos ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil e critica bem a gente no FMI, não precisamos ter mais aqui dentro. Deixa a turma lá fora, fala mal da gente lá fora, em vez de falar aqui dentro também. Então, nós abrimos agora o panorama. A grande verdade é o seguinte, nós estamos trocando o eixo de crescimento da economia brasileira. Por 30 ou 40 anos foi o setor público, até a exaustão. Uma dívida PIB muito grande, degenerou-se a nossa democracia, né? Escândalos de corrupção, petrolão, mensalão, caixão, nada disso é ficção. Tudo isso aconteceu. Nós vimos isso, nós vimos multa sendo paga, delação premiada, dinheiro para um lado, dinheiro para o outro. Isso não é ficção, isso aconteceu. E isso também não é novidade, a gente sabe, todos os regimes socialistas acabaram assim. Todos eles foram aumentando o dirigir, foi aumentando a corrupção, foi baixando o crescimento e um dia eles ruíram. O eixo crescimento está sendo mudado. E temos aí, inclusive, o nosso herói do crescimento, que é o Tarcísio. Todos torcemos por ele, porque o que acontece? Nós estamos mudando o marco regulatório. Quando a gente faz uma mudança, por exemplo, do marco regulatório de saneamento, logo depois vem a SEDAI, 20 bilhões de outorga, 30 bilhões de compromisso de investimento, são 50 bilhões, é 6,5 vezes o orçamento que o Marinho tem em recursos hídricos, por exemplo. Nessa linha, ministro. O Tarcísio, quando fizemos agora, e estamos aprovando cabotagem, BR do Mar hoje, BR do Mar, tudo isso é uma fronteira de investimento espetacular para ele. Ele vai possivelmente acabar o nosso governo sem um aeroporto em mãos públicas. Todos os aeroportos serão privados. Vendeu 26 aeroportos, 6 portos, uma ferrovia, tudo isso só esse ano. Isso em meio à pandemia, quer dizer, é o único país do mundo que segue em febril atividade em meio a uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, vocês não têm dúvida. As guerras, como essa pandemia, elas empobrecem a população. Você está vendo a inflação subiu no mundo inteiro, a população mundial empobreceu com esse combate. Agora, nós realmente prevíamos uma dívida PIB de 100%, hoje é 80%, e desbloqueando esse ambiente de negócio, que é o que nós estamos falando aqui, nós construímos, junto com o setor privado, não só esse índice de competitividade global, mas também um índice nosso, a nossa mandala com o setor privado, desde o início do governo. Nós construímos uma mandala que mostra que 1 trilhão e 500 bilhões são perdidos todo ano, com ineficiência regulatória, com logística ineficiente, com custo de transporte muito alto. Então, o nosso ministro Tarcísio na verdade, é o nosso libertador. O senhor me é deixa o cara pegar que um está gancho. trazendo os investimentos para se aproveitar desse novo ambiente de negócio. O senhor me deixa pegar um gancho aqui, que é exatamente disso, de quando a gente fala de logística, transporte e competitividade. A matriz de transporte brasileira é uma matriz de transporte que vem estagnada durante muito tempo, não tinha recursos públicos num certo momento, e ultimamente a gente fez um movimento bastante forte em termos do mercado e do marco ferroviário, que muda a matriz de transporte. Ministro Tarcísio, como é que o senhor vê a parte ferroviária, como é que o senhor vê a matriz de transporte brasileira caminhando nesse novo marco ferroviário e a participação de que tipo de capital o senhor vê nesse mercado? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que, para quem vai fazer pergunta, façam todas as perguntas difíceis para o ministro Paulo Guedes e deixem as fáceis para mim. Bom, a gente está extremamente animado com essa questão de mudança de marcos e com o caminho que nós estamos tomando, que é o caminho do reequilíbrio da matriz de transportes, que no final das contas vai ser um caminho de mais eficiência e de menor custo logístico. Uma pergunta que a gente se fazia: por que aquela empresa que investe dezenas de bilhões de reais, 15 bi, 20 bi, numa planta de celulose, não pode ter a sua logística ferroviária? Por que ela está condenada a ter logística para o porto rodoviário? Por que a empresa não pode, ou uma mineradora não pode fazer a sua ligação direta para o porto? Ou por que a indústria de proteína animal do oeste do Paraná ou do oeste de Santa Catarina não pode ter a sua ferrovia ligando Mato Grosso às suas plantas? Aliás, a maior vulnerabilidade de uma usina de proteína animal, de uma indústria de proteína animal, é não ter ração ou não ter milho. E eles não podiam fazer isso porque ferrovia era uma exclusividade do Estado. Então, a gente diz, vamos mudar isso, vamos abrir o mercado, vamos trabalhar com autorizações, vamos ter ferrovia privada no Brasil, porque a autorização, praticamente, ela tem os contornos da ferrovia privada. O investidor toma o risco de engenharia e tem um regime regulatório muito mais flexível. Quando a gente tomou essa medida, eu imaginava que a gente ia receber
6, 7 pedidos de autorização, porque eram projetos que estavam chamando a atenção, caindo do pé de maduro. Isso vai sair com certeza. Qual foi a surpresa? Ontem a gente estava celebrando o 48º pedido de autorização. Isso representa... Isso representa a construção de 12.900 novos quilômetros de ferrovias. Nada mal para um país que tinha 28 mil quilômetros até hoje, sendo que desses 28 mil, uns 15 mil estavam operando. Isso também significa 165 bilhões de reais de investimento privado. Nada mal para quem tem um orçamento de 6,5 bi ano. Então, realmente, o motor da transformação logística será o capital privado. Isso mostra que a gente está indo na direção correta. A gente está se libertando das oscilações ou da vulnerabilidade do orçamento público. E quando a gente projeta, modela aquilo que nós vamos ter daqui a 15 anos, a gente percebe que a gente vai ter uma participação no modo ferroviário na matriz superior aos 40%, o que é semelhante a qualquer país desenvolvido do mundo. E isso nos coloca numa situação de vantagem no quesito sustentabilidade, porque é o maior programa de sustentabilidade em transportes que a gente tem em vigência no mundo hoje. A gente vai substituir ou vai tirar da atmosfera milhões de toneladas de CO2. E isso vai ter um reflexo muito forte no custo do Brasil. Esse excesso de oferta vai baratear a frete. E a gente está começando a perceber a competição entre operadores. Uma coisa que me surpreendeu, desses 48 pedidos, 18 foram feitos por operadores que ainda não operam ferrovias no Brasil. Isso é uma coisa extremamente interessante. Então, realmente, a gente está caminhando na direção correta. Esta semana, nós celebramos a aprovação de 2 marcos. Nós aprovamos, na segunda-feira, o marco das ferrovias. Foi aprovado na Câmara, vai para a sanção do presidente. E hoje foi aprovado o marco da cabotagem, que também vamos aproveitar essa extensa costa e o potencial que nós temos. Então, é um marco que flexibiliza as regras de afretamento, que vai aumentar a oferta de embarcações na costa brasileira, e esse aumento de oferta também vai proporcionar uma redução de custo. E tem que ser assim, porque senão ninguém vai migrar do transporte rodoviário para um transporte que essencialmente é multimodal. Vai ter que ter uma perna terrestre e uma perna marítima. O que a gente pode dizer que os dias em que o Brasil era eficiente da porteira para dentro, e aí o trabalho da ministra Tereza é fantástico, é fora de sério, a gente é fã do agro, e não eficiente da porteira para fora estão contados. A gente vai ser eficiente da porteira para fora também. Perfeito. Eu queria mencionar rapidamente a cabotagem, porque esse é um exemplo extraordinário. Nós queremos ter acesso ao CDE. Uma das condições que a OCDE coloca, justamente para nós escalarmos nesse índice de competitividade, é a capacidade de maior competição no transporte de cabotagem. Hoje, o que acontece? Você tira o minério em Minas Gerais, leva para o sul, vira aço, volta para o Porto de Santos, né, e sobe para o Nordeste. Chega 40% mais caro do que se o minério for para o Porto de Santos, for para a China, virar aço e voltar. O que é um absurdo. A única explicação para isso é a ineficiência na logística devido ao alto custo de cabotagem, que são cartéis. Eu, durante a campanha, como presidente, eu dizia sempre, olha, são meia dúzia de bancos, meia dúzia de empreiteiras, meia dúzia de transportadores, meia dúzia, porque é um regime cartorial. São os amigos de Brasília. Os amigos de Brasília conseguem favores, enquanto, na verdade, nós queremos uma economia de mercado, não há favor. Construa a sua ferrovia, construa o seu terminal portuário, venham todos vocês e derrubem os custos, sirvam a população brasileira, em vez de se servir da população brasileira, que eram os 200 milhões de trouxas que eu dizia que eram exploráveis por meia dúzia de cartéis em cada setor. Esse era sempre o que o presidente dizia na campanha. Vamos tirar o Estado do cangote do povo. E é o excesso de regulamentação ou a regulamentação inadequada. Nessa linha, ministro, quais outros setores que reformas regulatórias o senhor consegue enxergar que tem efeito transversal na economia, além da infraestrutura? É muito interessante isso, porque tem toda uma narrativa de que a coisa não vai andar, quando, na verdade, nós já estamos com essa transformação bastante avançada. Então, eu olho ali, por exemplo, o ministro Bento,
está lá fazendo o movimento da Eletrobras, ao mesmo tempo está mexendo na mineração, quer mexer nas agências dele. O que acontece? O Brasil vai ser a maior fronteira de investimento. O leilão da seção onerosa nossa foi o maior leilão de petróleo do mundo. E agora ele está fazendo a transição também do regime de partilha, que foi inventado por petroleiras francesas para trabalhar com ditadores corruptos na África. Esse sistema veio para o Brasil. Esse sistema veio para o Brasil. Nós queremos mudar o eixo, nós queremos ir para o outro sistema. Nós queremos ir exatamente para o sistema de concessões. Às vezes tem um leilão de concessão ali em Georgetown, ali em cima, e estão todas 36, 37 maiores empresas do mundo, e a gente estava aqui fazendo nosso mega leilão, e, de repente, o presidente estava até constrangido lá na China, pedindo para um chinês ter que entrar para ajudar a gente. Por quê? Porque a regulamentação não está adequada. Isso foi feito um marco regulatório feito por outros governos interessados em outras coisas, e não realmente no avanço dessa fronteira de petróleo. Então, eu acho que o Brasil tem hoje a maior fronteira de investimento disponível no mundo. É gás natural, petróleo, saneamento, ferrovia, cabotagem, rodovias, aeroportos. É o maior programa do mundo, está aberto. Agora, nós precisamos manter o controle macroeconômico, porque o interesse, na verdade, cada plataforma dessa, cada ministro está fazendo um trabalho excepcional na sua direção, todos, desde o combate sobre a inspiração do presidente, quando falou, olha, vamos andar com as duas pernas, vamos disponibilizar saúde para todo mundo, vacina para todo mundo, quer dizer, é o maior programa de vacinação do mundo. Nós estamos com 95%, me dizia o Queiroga, da população vacinada com um tiro, com uma dose, e 85% vacinada com as duas doses, completamente vacinada. Então, a população está tendo um retorno seguro ao trabalho. E a economia começando a fazer essa transição de uma economia que era baseada só em consumo oportunista, numa hora ou na outra, combatendo a saúde, o problema da saúde, nós jogamos auxílio emergencial, tudo isso para ajudar os mais vulneráveis, mas, na verdade, nós temos que completar a transição agora para o crescimento sustentável, que é baseado em investimento. Então, o presidente lançou essa camada de proteção contínua, que é a renda básica familiar, R$ 400. Nenhuma família brasileira recebe menos do que R$ 400. Esse programa se consagrou em combate. Ele já estava no programa de governo do presidente, um programa de renda básica. Nós começamos com o controle de gastos. Quando nós íamos ir nessa direção, que eu chamo de jogar no ataque, nós jogamos na defesa, controlando primeiro as grandes despesas. Quando nós íamos para o ataque, o Covid nos atingiu. Enfrentamos o Covid, vacinação em massa, óbitos agora chegando a uma média diária de 100 óbitos por dia, quer dizer, a doença está realmente se abatendo. O Brasil voltando para o trabalho seguro, e nós indo em direção aos grandes investimentos. A taxa de investimento já chega a 19,4%, quer dizer, é o mais alto desde 2013. Nós estamos, de novo, chegando a 20% de taxa de investimento. Além disso, como o crédito, pela primeira vez na recuperação econômica, metade do crédito foi para pequena e média empresa. E é crédito livre, ou seja, não só nós estamos investindo mais, mas com critério de produtividade. Antes, o crédito livre era muito menor, era justamente para os campeões nacionais, era para meia dúzia de apaniguados. Então, eu acho que o Brasil está entrando nessa rota de crescimento sustentável. Será um ano difícil ainda, 22, porque nós estamos tentando uma velocidade de escape dessa rota da miséria e fomos abatidos pelo Covid. Mas botamos o país em pé, vacinamos todo mundo, estamos voltando para o trabalho e estamos em cima agora de investimentos sustentáveis. Mineração, gás natural, cabotagem, setor elétrico, todos esses marcos estão avançando. Nós temos um Congresso reformista, apesar de toda a barulheira política, a verdade é que tem havido cooperação entre os diversos poderes, as coisas rodam, mas acabam convergindo. Nós sempre acreditamos na nossa democracia, sempre acreditamos que esse trabalho seria reconhecido mais cedo ou mais tarde. Então, o Brasil desempenhou bem, o Brasil está desempenhando bem economicamente, apesar de todas as narrativas que falsificam e que erram sucessivamente. O Brasil vai cair 10%, cai 4%. O Brasil vai ficar em depressão, volta em V. O Brasil vai crescer, cresce 5%. Aí a previsão para o ano que vem não vai crescer, vai cair. Vamos esperar. Eles vão errar de novo. É o que eu falei, dos fatos versus as manchetes, né? A gente está falando de fatos, depois a gente vai construir as manchetes do que realmente é o Brasil. E falando um pouco do Covid, o Covid já abalou bastante alguns setores da economia e abalou muito o setor aeroportuário também. O número de passageiros caiu, as estruturas das companhias que fizeram concessões caiu. Só que o Brasil,
uma estatística, é o país no mundo, acho que o maior percentual de número de passageiros passando por aeroportos privados, perto de 70%. Tendo dito isso, como que o senhor, com essa política de continuar a empurrar esse segmento, de aumentar a competitividade dos aeroportos, aumentar a atratividade dos aeroportos, que é fundamental para o turismo do Brasil, que é uma outra indústria, como é que o senhor enxerga isso, esse impacto dos aeroportos nessa retomada e na economia brasileira? Bom, alguns pontos interessantes. Na crise é interessante porque alguns choram, outros vendem lenços. E na crise a gente resolveu vender lenço, não ficar chorando. A crise podia ser ruim para um monte de coisa, para fazer obra é bom. Então nós reformamos a pista de pouso de Congonhas e reformamos a pista de pouso do Galeão. Fizemos lá reforma do pavimento, fizemos camada porosa de atrito. E resolvemos manter os leilões. Quando todo mundo dizia, os leilões não vão dar certo, pô, vocês vão fazer leilão na maior crise do mundo, etc., que abateu a aviação de uma forma sem precedentes, pior do que o 11 de setembro. O que a gente observou? Bom, a Índia ia vender aeroportos, desistiu, o México ia vender, desistiu, o Peru ia vender, desistiu. Opa, viramos vendedores exclusivos. Vamos fazer. É a história de um comandante, General Braga Neto, que me contaram essa história na academia, tá certo? Que, vendo que ele tinha um poder militar inferior, ele disse para o corneteiro, toca a retirada. O corneteiro resolve se subordinar e toca avançar. E aquele comandante vai lá e vence a guerra. E é exatamente isso que nós fizemos. Veio o comando, corneteiro, toque avançar. Avançamos, fizemos o leilão de abril, 22 aeroportos. Imagina que um dos blocos era o Bloco Norte. 7 aeroportos, aeroporto de Boa Vista, Manaus, Tabatinga, Tefé, Cruzeiro do Sul, General Heleno, Porto Velho, Rio Branco. E alguém vai aparecer para gerir o aeroporto de Tefé, o aeroporto de Cruzeiro do Sul. 2 grupos participaram do leilão. Aeroporto de Paris, que administra o Charles de Gaulle, e Vinci, que é o maior grupo de infraestrutura da França. E a Vinci venceu e vai administrar 7 aeroportos no interior da Amazônia. Isso não é outra coisa senão confiança no futuro do nosso Brasil, senão otimismo. E eu perguntava para o presidente da Vinci, por que você resolveu fazer seu bid na Amazônia? E ele disse, porque tem um potencial enorme de ecoturismo e nós vamos explorar esse potencial. O brasileiro voa pouco, para poucas localidades ainda. Então, olha o potencial que esse mercado tem. Em junho do ano que vem, a gente conclui a transferência dos ativos da Infraero para a iniciativa privada. E quando a gente fizer isso, a gente vai passar a olhar os regionais que vão alimentar esses grandes aeroportos, fazendo também transferências para a iniciativa privada, criando modelos que sejam ousados, que sejam criativos, por meio de parcerias público-privadas, usando recursos que vêm das outorgas desses próprios aeroportos concedidos, como contrapartida da administração nessas PPPs. E aí a gente vai ter cada vez melhores equipamentos, mais empresas voando, para mais localidades, o que significa aumentar a oferta de assentos. Quando a gente aumenta a oferta de assentos, a gente vai diminuir o preço das passagens. E aí o brasileiro vai começar a querer conhecer fronteiras que ele ainda não conhece. Ele vai querer conhecer os Lençóis Maranhenses, ele vai querer conhecer e fazer o turismo na região da Amazônia, ele vai ter mais mobilidade, mais conectividade. Então nós vamos transformar também o setor de aviação. Estamos tomando medidas para isso. A primeira é um investimento pesado em infraestrutura, por meio da transferência de ativos para a iniciativa privada. É o governo que mais fez leilões de aeroportos, 34. Vamos fazer mais 16 no ano que vem, ou seja, vamos terminar o governo com 50 leilões de aeroportos realizados. Nós estamos investindo nos acordos de céus abertos e fazendo o maior programa de desregulamentação da nossa história, flexibilizando a regulação. São 52 medidas de facilitação, de diminuição do ônus da burocracia, e isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, nós vamos recuperar o prazer de voar. O país que inventou a aviação precisa recuperar o prazer de voar. Isso vai ser feito com a eliminação de burocracia inútil. Às vezes a gente se surpreende. Brasil, por exemplo, no Brasil a gente só usava, ministro Bento, o jet A1, combustível de aviação, querosene, para regiões polares.
Deve fazer muito sentido para fazer voos, por exemplo, saindo de Teresina. E é um voo, e é um combustível mais caro. Isso foi mudado, mas por que isso nunca foi mudado antes? Então, não havia essa preocupação. Estamos atuando, então, no preço dos combustíveis, na flexibilização regulatória, no investimento em infraestrutura e nos acordos de céus abertos que vão melhorar a nossa relação entre países. No final das contas, tenho certeza que mais empresas virão para cá. Era o movimento que a gente já estava vendo antes da pandemia. É um movimento que teve uma pausa, mas com certeza vai voltar. Vamos ter mais localidades atendidas, vamos ter mais oferta de assento para os brasileiros. E a mudança de filosofia também achei muito importante, uma iniciativa que foi do ministro Tarcísio, quando foi conversar conosco lá no Tesouro, na Fazenda, que é o seguinte: em vez de tentar extrair o máximo de quem está investindo, sob forma de outorga, e depois não tem dinheiro para investir no que interessa, que são as obras que vão fazer justamente a infraestrutura se integrar competitivamente, nos fazer integrar a economia brasileira à economia global, ele falou: vamos mudar o eixo. Em vez de arrecadar muito e depois não ter investimento, vamos recolher menos na outorga e vamos exigir mais no fluxo de investimento. Isso está muito bem sucedido, isso explica em boa parte o que está dando certo. Agora, também muito importante essa visão de equilíbrio geral, de que tudo isso está integrado. Quando você começa a melhorar o ambiente de negócio, começa a melhorar a infraestrutura, começa a ter os investimentos, justamente. Outro dia eu vi hoje no jornal, ontem, o ministro Paulo Guedes prometeu o choque da energia barata, do gás barato, e o gás está não sei quanto. Pergunto eu, quando é que aprovaram o marco do gás? Tem 2 meses. Quer dizer, foi apresentado há 2 anos, mas foi aprovado há 2 meses. Como é que vai, por milagre, o gás ficar barato se ficou 2 anos parado lá? Temos uma explicação, não vou nem culpar o Congresso. Foi a Covid, fomos combater o vírus e esquecemos do gás. Então, não pode a energia ficar barata se um projeto ficar parado 2 anos, depois vão cobrar que a gente não entregou o projeto. Então, eu acho que essa visão, nós vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. Petróleo, gás natural, é a matriz mais verde do mundo, né? A matriz energética mais verde do mundo. Se o futuro é verde digital, nós já estamos com o pé lá, porque nós somos o 4º mercado digital mais forte do mundo. Nosso presidente foi eleito nessa dimensão digital. Tudo está acontecendo na dimensão digital brasileira. Quer dizer, a ruptura não é só nos modelos de negócio, até na política aconteceu essa ruptura. E no tema digital do governo, ministro, a gente tem uma pergunta da audiência que fala sobre o governo digitalizar um montão de coisa. Como é que isso melhora a nossa competitividade? Aí, desde as políticas públicas centralizadas, como, por exemplo, foi esse atendimento de SUS e vacinação, até o auxílio emergencial, essa foi centralizada, nós entregamos através da Caixa Econômica Federal, foi uma decisão que nós tivemos que tomar, se entregava através dos bancos privados ou entregávamos através da Caixa. Eu me lembro que fizemos uma reunião, eu, o ministro Onix, à época, e o Pedro da Caixa, eu falei, eu vou apostar na Caixa, pensando na Caixa digital. Nós vamos digitalizar 68 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros, depois nós podemos fazer um desinvestimento de um banco digital. Isso já recuperaria 100 bilhões, dos 500 ou 600 nós íamos gastar, 100 já iam voltar só no banco digital que nós criamos do zero. Então, quando digitalizamos 68 milhões de pessoas, depois, de novo, evitamos a perda de 11 milhões de empregos. Depois criamos o gov.br. Tem 115 milhões de brasileiros que usam os serviços digitais através do governo. Isso é um aumento de produtividade brutal. Para os senhores terem ideia, o Brasil ficou em primeiro lugar nas Américas, na frente do Canadá e nos Estados Unidos, e em 7º lugar no mundo como o melhor governo digital. Prova de vida. Antigamente, uma pessoa tinha que sair lá de Macaé, entrar num caminhão e ir para um hospital público do Rio de Janeiro fazer uma prova de vida. É patético isso, na idade digital. Então, hoje é feito em 15 minutos. Aposentadoria é feita em 20 minutos, através do mundo digital. Então, o Brasil está muito bem no mundo digital. E no mundo verde, nós acabamos, agora, conversando com o presidente, conversando com os ministros da área, ministro da Economia, ministro da Agricultura, o ministro Leite do Meio Ambiente, o Programa de Crescimento Verde. Quer dizer, vamos usar, o Brasil já tem mais de $1 bilhão em mobilização de programas, desde diferencial de juros para a economia verde, para pequena e média empresas que usem energia verde, até
o Bento, no outro extremo, procurando o hidrogênio verde, nós já temos bilhões e bilhões de recursos mobilizados em busca disso. E trouxemos agora também mais $1 bilhão do NDB, que é o Banco dos BRICS, justamente para um programa de crescimento verde, de sustentação de uma infraestrutura verde. Então, nós estamos trabalhando pesado em todas essas dimensões. Eu acho que o barulho, a narrativa, nós também não ajudamos, nós também gostamos de pancadaria, falamos mal, às vezes, o negócio, colocamos com muita transparência. É um problema de transparência. O nosso presidente é uma pessoa, é do povo, é um bom brasileiro, como foi dito, é muito bem intencionado, e pensou, falou. Eu também, como economista, às vezes pensei e já falei, quando eu quero puxar de volta, já foi, entendeu? Então, a gente acaba levando umas pancadas, às vezes, por excesso de franqueza. Por falar, olha, espera aí, é ele quando ele falou, por exemplo, nós fizemos distanciamento social, nós criamos programas sociais para permitir o distanciamento social, mas ele alertou, falou, ó, tem essa primeira onda, mas depois vem a segunda, vem a economia. Aí, na mesma hora, a narrativa política vira outra coisa. Então, nós temos essas dificuldades, mas eu acredito que os bons brasileiros estão separando os fatos das narrativas, estão vendo as intenções. Eu não acredito que alguém é só mal e alguém é só bem, eu acho que nós temos nossos defeitos, mas temos nossas virtudes. Estou vendo um governo que tem muito mais virtudes do que eu vi em governos anteriores. Pode tirar a economia do jogo, analisa o resto, analisa lá o trabalho que o Tarcísio está fazendo em infraestrutura, analisa o que o presidente faz o dia inteiro em relação ao que outros presidentes fizeram, analisa a ministra Tereza Cristina, o ministro Queiroga, o ministro Milton em educação. Eu vejo um governo motivado, mobilizado, querendo fazer o melhor trabalho possível. E eu vejo que nós já estamos no caminho da prosperidade. O ano que vem é um ano difícil, porque nós vamos estar combatendo a inflação, que é um efeito colateral dessa pandemia. A inflação subiu no mundo inteiro. E nós vamos estar combatendo isso com juros um pouco mais altos, mas que isso causa uma desaceleração de crescimento. Se o outro vetor estiver forte, que é esse dos investimentos, e, por outro lado, o Auxílio Brasil, os mais vulneráveis protegidos pelo Auxílio Brasil. E, do outro lado, o setor privado, os senhores que fazem o crescimento econômico, investindo do outro lado, que é o que está acontecendo. Eu acho interessante a narrativa de que não há interesse no Brasil. Todos os leilões que são colocados à venda, acontece. Como é que não há interesse se nós estamos vendendo tudo que está botando à venda? Tudo que nós estamos botando à venda está sendo vendido com 3, 4, 5, 6 competidores sempre tentando comprar. E, ministro, assim, para terminar num ponto que eu acho que é uma das grandes falácias do Brasil, que é o ponto ambiental, a discussão entre o que é fato e o que é manchete. E gente do nosso time teve o prazer de ir com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente na COP26 e viu o trabalho excepcional dos técnicos do Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA, do Ministério da Agricultura. E eu queria encerrar com essa pergunta, ministro, do ponto de vista de transporte. Como é que é essa visão de integração, de descarbonização da matriz de transporte, hoje dentro da política de Estado brasileira alinhada com o meio ambiente? Olha, a gente tem consciência absoluta, consciência plena, que cada vez mais fluxos financeiros vão estar atrelados a padrões ambientais. A gente tem estruturado os nossos projetos dentro dessa visão. Não foi à toa que fizemos acordos com entidades respeitadas internacionalmente, como o Climate Bond Initiative, como a agência GIZ da Alemanha. Pegamos a experiência deles, incorporamos nas estruturações. Então, são projetos hoje que tratam, por exemplo, da questão da recuperação de áreas degradadas, da governança de unidades de conservação. Existem recursos no fluxo de caixa para a materialização da lei do SNUC. Existem os melhores processos de travessia de fauna, de plantio compensatório. Ou seja, a gente está conseguindo mostrar para os investidores como os nossos projetos são verdes, como os nossos projetos vão substituir carbono. A gente está discutindo, por exemplo, restrição de transporte de combustível fóssil em determinadas infraestruturas, buscando a certificação verde. Alguns dos equipamentos que estão sendo leiloados já estão sendo certificados. Recentemente, a gente teve a primeira emissão de Green Bonds para um projeto de infraestrutura ferroviária, uma emissão de $500 milhões. A gente precisava conhecer bem o que é feito no Brasil. E o que é feito no Brasil é muito interessante. Pouca gente conhece, por exemplo, a exploração de óleo e gás na bacia petrolífera de Urucu. Alguém conhece aqui? Pois é, aquilo é um exemplo. Aquilo é sensacional.
né? Porque em pequenas clareiras a gente explora o óleo, explora o gás natural, transporta isso para aquelas unidades de produção de gás natural. Eu tenho lá uma área de vivência, uma pista de pouso e toda a ligação para Manaus via duto, ou seja, um poliduto e um gasoduto até o terminal de Coari e um gasoduto chegando até Manaus. E isso proporcionou a substituição do parque de geração térmica lá, que antes queimava óleo diesel, né, pelo gás natural, que é muito mais limpo. Agora a gente está gerando energia em Roraima com o gás natural. Todo mundo devia conhecer como é que é a exploração mineral em Carajás e como é que o minério de ferro é transportado de Carajás para o porto de Itaqui. Uma ferrovia que serpenteia a Floresta Nacional de Carajás, que é uma área absolutamente preservada pelo privado. Não é sem um madeireiro, sem exploração sem garimpeiro, sem nada. E a gente mostra que é possível conciliar provisão de infraestrutura com sustentabilidade. E o Brasil tem excelentes exemplos para dar nesta direção. E a gente está conseguindo mostrar para os investidores que a gente, primeiro, mitigou o risco de imagem. Segundo, que a gente está visualizando o acesso a outro bolso, que é o bolso do Green Finance. E é por isso que eles tomaram confiança, é por isso que eles estão vindo para o Brasil. E é por isso também que eu tenho uma crença absoluta no futuro do Brasil. Eu fico muito triste com quem não crê no futuro, com quem não acredita no nosso país. No passado, a gente tinha uma maré extremamente favorável. E como aquele surfista vacilante, né, que está ali em cima da prancha, a onda passa e ele não surfa. Quando todos os ventos eram favoráveis, algumas pessoas deixaram de aproveitar a oportunidade de fazer as reformas estruturantes que já teriam impulsionado o nosso Brasil na direção da prosperidade. Ao contrário, essa equipe que está hoje foi capaz de enfrentar os mares mais turbulentos da nossa história recente. A gente enfrentou uma crise da Argentina, uma recessão severa que subtraiu exportações industriais. A gente suportou o desastre de Brumadinho, que afetou o nosso setor mineral. A gente enfrentou o desastre que foi a crise do Covid, que provoca a maior recessão global depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente enfrentou a crise hídrica. Com altivez, com coragem, estamos saindo do outro lado e levando o país na direção do crescimento. Em cima de um pilar de consolidação fiscal, em cima de um pilar de reformas para o mercado, plantando o futuro. É por isso que eu acredito no Brasil, é por isso que eu não desanimo. E dentro do meu objetivo, ministro... Eu voto nele, se ele entrar na política. A gente tratar de fatos e não de manchetes. A gente tem agora no QR Code atrás de cada um dos credenciais uma enquete para nos dizer o que é importante para vocês daqui para frente. Tomem 15 segundos e a gente vai projetar aqui. Eu vou pedir para cada um dos ministros fazerem um comentário mais curto. Vocês deram uma missão complicada. Eu sou engenheiro aeronáutico, trabalho em infraestrutura, fazendo trabalho de jornalista. Não sei se deu certo, mas acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Essa turma do ITA é boa, hein? Temos um número aí, Laércio? Então, essa primeira pergunta é o que mais espera das rodovias e o que está saindo são as condições das pistas e a capacidade de fluxo. Ministro, se puder comentar brevemente alguma coisa sobre o que pode ser feito e o que está sendo feito para o futuro? Eu acho que o mais importante é o nosso programa de concessões. Observe que a gente já fez 5.000 quilômetros de novas concessões, vamos fazer mais 8.000 brevemente, a gente deve fechar o ano que vem com mais 12.000 quilômetros. Em pouco tempo, o Brasil vai ter metade da malha federal concedida.
dentro de um conceito de rodovias que perdoam, ou seja, a gente está melhorando a nossa capacidade de engenharia para acomodar erros de motoristas, para que a gente tenha menos acidentes, menos fatalidades. A gente está falando de mais terceira faixa, de muita duplicação, de áreas de escape, pontos de parada e descanso para caminhoneiros, pontos seguros, onde o caminhoneiro vai poder fazer o seu descanso, isso já incluído, né, já com obrigação na concessionária, conectividade, Wi-Fi. Agora, recentemente, o ministro Fábio fez o leilão de 5G, a gente vai ter 4G nas rodovias federais brasileiras, então isso é fundamental, passa a percepção de segurança. Estamos conseguindo fazer muito investimento com redução de tarifa, e eu observo o exemplo da Dutra. Um leilão que tinha sido feito na década de 90, estamos fazendo de novo, e aí eu sempre cito esse exemplo como um exemplo de segurança jurídica, porque um ativo que passou por vários governos, de matizes ideológicas diferentes, mas o contrato sempre foi respeitado. E chegamos ao final desse contrato, remodelamos, porque as condições de hoje são absolutamente diferentes daquelas da década de 90, e aí prorrogar esses contratos da década de 90, na minha opinião, é um equívoco. Nós conseguimos trazer muito investimento para dentro, são 15 bilhões, dos 625 quilômetros que a gente incorporou a Rio Santos lá dentro. São 590 quilômetros de faixas adicionais, temos a duplicação do Rio para Angra dos Reis, iluminação de LED de ponta a ponta, na rodovia inteira e não só nos perímetros urbanos, muita terceira faixa, quarta faixa, mais de 1 bi de investimento na chegada em Guarulhos, muito investimento no Vale do Paraíba, redução de tarifa de 35% e o pedágio zero para motocicleta. Então, a gente mostra que dá para fazer. Ministro Paulo, últimas palavras, o pessoal aqui vai me tirar a fórceps daqui de cima, mas não podia deixar o senhor sem dar as últimas palavras de esperança para a gente sobre o Brasil. Eu, evidentemente, acho que nós temos um combate muito difícil com o Covid, isso nos tirou muito tempo, muita energia, muito foco, mas conseguimos retomar a agenda de reformas, né? O Banco Central Independente, os gatilhos fiscais, saneamento, gás natural, Correios e Eletrobras, queremos avançar. Eu tenho um senso de que nós podíamos ter feito mais se não fosse essa pandemia, e de que deixamos algumas batalhas pelo caminho que nós devíamos ter feito. A reforma administrativa, eu acredito, isso é importante, porque isso nós íamos alavancar em cima da nossa digitalização, não vamos atingir nenhum direito de nenhum funcionário público atual, estamos só desenhando um futuro melhor para o Brasil. E também com a economia enorme de recursos, 30, 40 bilhões por ano, só na digitalização, porque nós prevíamos que para cada 100 aposentados, nós íamos repor 70. Só que o aumento de produtividade está tão forte que nós estamos repondo 26, 27. Exatamente porque os serviços estão digitais, a produtividade está muito maior hoje. Então, essa reforma também me dá um gosto um gosto amargo, podíamos ter feito. A reforma tributária da mesma forma. Nós estamos indo para a OCDE. O mundo inteiro tributa os super ricos. O mundo inteiro tributa os super ricos. E é isso que justamente permite que você baixe o imposto sobre as empresas. Tudo acontece dentro das empresas. É lá que tem um aumento de produtividade, um aumento de salário, as inovações, a criação de emprego e renda, tudo dentro da empresa. Então, quando você pega um imposto de 36% e baixa para 26%, e a arrecadação subindo, você bota para 23%, durante 40 anos, o mundo inteiro baixou a taxa de imposto sobre as empresas. O corporate tax caiu de 44% para 23,5%, média da OCDE. O Brasil, durante 40 anos, foi na direção contrária, foi lá em cima, para 40%, 36%, 44% para alguns setores. Então, nós estávamos a 1 milímetro disso, já aprovado, inclusive, na Câmara de Deputados. Sentaram em cima. Temos coisas alguém que senta em cima. Muito legais pela frente. Então, isso dá uma frustração, porque a gente sente que o futuro está próximo. O futuro está próximo. A reforma tributária, a reforma administrativa, as privatizações, o futuro está ali. Mas é aquele negócio, não dá para compensar em 4 anos, coisas foram feitas em 40. Tem que ter um pouco de paciência, democracia é isso mesmo. Gente, muitíssimo obrigado pelo privilégio de conversar com 2 figuras brasilianistas de Estado. É um orgulho estar aqui. Eu sou um brasileiro que acredito no Brasil e que todos saiam daqui falando bem do Brasil. Vou terminar com a frase do nosso querido Osiris Silva, que me contou, quando ele foi para a Academia de Ciências da Noruega, e falou assim: a Argentina tem 6 prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhum. O cara falou: para,
O Brasil teve 3 vezes mais indicados que a Argentina. O problema é quando a gente vai perguntar do brasileiro para o brasileiro mesmo, ele fala mal e a gente nunca consegue passar. Que isso não se repita. Obrigado, gente.